Olá, Geminiano, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui, fique muito à vontade. Combinados? Se você não é um geminiano, veja onde tem gêmeos aí no seu mapa astral. Possivelmente a gente vai direcionar essa leitura para essa área da sua vida. Hoje a gente vai fazer uma leitura para o ano de 2025. Vamos entender um pouco mais aí, de uma forma geral, né, as energias disponíveis. Vamos entender um pouco mais sobre amor, sobre dinheiro, sobre saúde, sobre áreas importantes da nossa vida, tá bom? E principalmente, geminiano, áreas que muitas vezes a gente não tá olhando, tá? Eu estava fazendo a meditação aqui para vocês, né, para começar essa leitura, e me veio muito isso, assim, da gente também começar a olhar para algumas áreas da vida que a gente não tá dando tanta importância e que são extremamente importantes, tá bom? Bora lá, vamos ver qual que é a mensagem, o direcionamento. Agradecer a nossa espiritualidade, aos nossos mentores, aos nossos anjos, arcanjos, protetores, guardiões, toda a milícia celeste que nos ilumine, nos traga o direcionamento necessário. Muito bem. No fundo do deck, Rainha de Espadas. A gente abre a sua leitura com 2 de ouros, 4 de ouros no centro da sua leitura e o Rei de Paus. Geminianos, aqui a gente está falando de um 2025 de muito equilíbrio, tá? Se tinha alguma área da sua vida aí que estava em desequilíbrio, de um modo geral, a gente está falando de equilíbrio, principalmente material, tá? A gente está falando aqui de oportunidades que vão trazer estruturação, que vão trazer... Sabe quando você... Aqui eu sinto muito que muitas vezes você não olhava para o essencial da coisa, sabe? Pelo que eu tô entendendo, a gente está falando de pessoas que em 2025 vai começar a ter um pouco mais de autoridade sobre si mesmo, sabe? Ter algumas... Por exemplo, eu posso estar falando de pessoas que estão saindo da casa dos pais, eu posso estar falando de pessoas que estão saindo de um relacionamento onde vivia um pouco de conturbação, né? Um pouco de desequilíbrio. Eu posso estar falando de pessoas que estão buscando outros caminhos da vida, profissionais, enfim. Pessoas que vão buscar outros relacionamentos também, mas principalmente de você encontrando o poder pessoal em 2025, tá? Equilíbrios de coisas pequenas, de coisas... Por exemplo, aqui a gente está falando de pessoas que em 2024, se acontecesse uma situação X, isso era um grande problema. E em 2025, essa mesma situação X já não vai ser um grande problema mais, tá? Porque você vai ter o controle da situação. Aqui a gente está falando de criação de estruturas, de bases sólidas, com base nas experiências passadas, que vão exigir de você também cortar algumas coisas, viu? Vai exigir de você deixar no passado o que é do passado, vai exigir de você colocar cada um no lugar que deve ocupar, sabe, na sua vida. E entender que as pessoas, você não é uma lixeira emocional de ninguém. Você não é uma lixeira no seu trabalho, por exemplo, onde as pessoas vêm só trazer problemas, sabe? Tudo bem que muitas vezes você vai ser o solucionador de problemas, mas as pessoas precisam te enxergar e elas vão começar a te enxergar como um solucionador de problemas, não como uma lixeira aonde você joga os problemas dentro. Entende? Será que eu exagerei demais no termo lixeira? Talvez, tá? Talvez eu tenha assim exagerado demais. Mas aqui eu sinto assim pessoas que não estavam sendo valorizadas. Muitas vezes porque não se reconheciam, também acabavam aceitando esse tipo de situação, mas muitas vezes simplesmente porque não se sentiam mesmo valorizadas, sabe? Muitas vezes não tinham o reconhecimento que precisavam ter, não tinham o reconhecimento que merecem ter. Só que isso te ensina muito, viu? Todos esses aprendizados de falta de reconhecimento, todos esses aprendizados de falta de amor, de falta de cuidado, te colocam numa situação em 2025
geminiano, de dono da sua história, de um poder pessoal, de amor próprio, sabe? De você falando, olha, esse problema é seu, você precisa resolver, sabe? E dando para o outro o que é do outro e deixando com você aquilo que é seu, tá? A gente já fez uma leitura que tinha um pouco dessa mesma energia para vocês, hein, geminiano? A gente já fez. Se não estou enganado, viu? Mas eu vejo sim, já de cara aqui, de um modo geral, você começando a equilibrar algumas áreas da sua vida, principalmente as que estão mais desequilibradas, certo? Quando a gente fala em áreas da vida, gente, a gente está falando de várias áreas, né? Eu tenho área espiritual, tenho área familiar, eu tenho área social, né, com os meus amigos, tenho área profissional, área financeira. São coisas que quando a gente começa a dividir separadamente, entender cada área da vida, a gente entende que de fato não está tudo tão ruim. Sabe, às vezes o meu trabalho não vai muito bem, mas no meu ciclo social eu tenho bons amigos. Ou então às vezes eu estou muito sozinho na minha vida social, mas a minha vida profissional ela vai bem. Então aqui a gente começa a ver você em 2025 encontrando soluções para equilibrar essas áreas, sabe? E isso vai te trazer realização, isso vai te trazer preenchimento, tá? Não esqueça de cortar. Olha que lindo. A Rainha de Espadas com o Sol. Não esqueça de cortar. Alguns cortes vão ser necessários. Tem muitas coisas aí que estão bloqueando esse sol de brilhar na sua vida, sabe? Eu sinto aqui muito, por exemplo, algumas energias de pessoas que tentam te manter, né? Por exemplo, se a gente estiver falando de trabalho, de um modo geral, a gente está falando de pessoas que dentro do seu trabalho são o tempo inteiro podados, porque se são reconhecidos pelo que de fato merecem ser, a empresa vai ter que investir mais em você, vai ter que te dar mais recursos para você continuar cada vez mais expandindo. Então, para não deixar para que eles não precisam investir e te dar recursos, eles preferem cortar de um lado, cortar do outro, e aí você consegue ficar ali fazendo o que precisa ser feito, limitado, entende? E no relacionamento a mesma coisa. Pessoas que estão ali muitas vezes podando, né? Muitas vezes limitando e restringindo alguma coisa da sua vida e que você entende que não. O que eu mereço é muito mais que isso, sabe? Se você quer me podar para eu ficar aqui do seu lado, não serve para mim, sabe? Eu quero continuar crescendo. Se você não quer crescer comigo, pode ficar onde você está, mas pelo menos não me atrapalhe continuar crescendo. Vejo muito essa energia aqui de vocês tomando decisões importantes, tá? Vamos entender aqui o que mais? Vamos pegar aqui agora específico para as áreas profissionais, materiais aí. Vamos ver o que a gente tem também para a saúde. A temperança. Mais duas, por favor. Eu vi uma carta virada aqui. Ou impressão minha? Impressão minha. Mais duas cartas, por favor. Cavaleiro de Espadas. Virou outra. E o 7 de paus. É muito do que eu tava sentindo mesmo. Ah, e tem aqui, ó. Essa carta caiu que horas que eu não vi? Vocês acreditam que eu não vi essa carta? Eu vou deixar ela também, né? Não posso. Não posso simplesmente tirá-la. Vamos lá. Bom, em relação à saúde, geminiano, eu vejo aqui uma necessidade de pausa, uma necessidade de você se concentrar um pouco mais em se cuidar, sabe? Em defender o seu espaço e cuidar mais de você. Isso vai te trazer uma abertura de energia verde, né? De energia de Arcanjo Rafael, de cura mesmo, muito grande. Algumas curas aqui vão começar a acontecer na sua vida. Curas muitas vezes são manifestadas por
por situações de doença, muitas vezes, sabe? Por exemplo, eu tenho uma diarreia. Essa diarreia, muitas vezes, ela vem para limpar tudo aquilo que a gente não está digerindo muito bem, sabe? E aqui eu vejo uma questão talvez emocional, tá? Esse autocuidado vai te trazer a cura sem você precisar passar por algum transtorno, por alguma... É só você ter paciência com você mesmo, tá? Começar a se abraçar mais, se cuidar mais, olhar no espelho e mostrar para você mesmo o quanto você se ama, sabe? Com menos julgamento, com menos questões, porque esse amor vai te ajudar muito em relação à sua saúde, tá? É o que eu vejo aqui. Em relação à sua vida profissional, eu vejo uma estruturação. Tem um cavaleiro de espadas que traz uma necessidade de mudança. Ou seja, se você está num ambiente que está te limitando demais, eu vejo uma necessidade de mudança muito rápida. Essa oportunidade de mudança ela vai aparecer para você e traz também, com o 4 de ouros, uma estruturação, tá? Traz uma, por exemplo, se você antes não estava conseguindo pagar as contas, vem aí uma oportunidade, pode ser que nesse primeiro momento você crie uma segunda fonte de renda, que você, enfim, tem uma questão assim também, sabe? Que você começa aos poucos se estruturando. Não é algo que vai mudar da noite para o dia, digamos assim. É uma estruturação contínua, mas que te dá bases sólidas para viver um 2025 tranquilo, tá? Com o Cavaleiro de Espadas, aqui também para sua área profissional, a gente está falando de mudanças. A gente está falando de coisas que muitas vezes você não queria fazer. Quando o Cavaleiro de Espadas chega, ele chega com uma coisa, com uma oportunidade assim tão rápida, que a gente muitas vezes fica com medo, sabe? Porque às vezes é o desconhecido, às vezes vai tirar um pouco a gente da zona de conforto, por mais que a gente queira mudança, mudar e seguir num novo caminho não é tão simples, né? Muitas vezes. Então, lembre, quando você tiver essa oportunidade, de mudança, digamos assim, lembre com muita clareza de tudo que você já viveu e que te deixa nesse lugar que você está hoje. Tá? Isso vai te ajudar a querer viver algo novo e mais estruturado, com menos dificuldade ou menos limitações, tá bom? Mas vejo sim aqui para sua área profissional uma nova oportunidade de mudança em 2025, tá? Escolha a razão ao invés da emoção. O Cavaleiro de Espadas ele fala isso também, tá? Escolha um pouco mais da razão do que a emoção. Às vezes você está num lugar que te dá muita dor de cabeça, mas lá é como se você se sentisse em família, sabe? Tem tanto tempo que você vive lá que é como se você estivesse rodeado de uma família. E muitas vezes são pessoas que são família ali, mas que ali é um ambiente profissional, tá? O seu lado emocional ele precisa ser em outros meios. Você precisa ali preencher a sua vida profissional. E às vezes não adianta eu ter, ter coisas de família dentro da vida profissional, digamos assim. Coisas de família que eu quero dizer é tipo assim, por exemplo, aquela pessoa todo dia ela me traz uma bala, sabe? Mas um salário digno eu não tenho. Entende? Então não deixe que essa bala, né, que essas coisas pequenas do dia a dia te prendam ali emocionalmente, enquanto no todo a sua vida profissional poderia ou pode ficar desequilibrada, caso você não opte por aceitar essas mudanças, tá? E fique condicionado ali nessas questões pequenas, emocionais, assim, sabe? Eu falei da bala, mas pode ser alguma outra coisa, tá? Bom, vamos lá. Amor. Relacionamento de um modo geral. Aqui a gente fala. Vou falar o que eu falei antes novamente, porque o 7, né, de paus ele vem trazer sim essa necessidade de você defender o seu espaço, sabe? Saber aquilo que de fato te faz se sentir preenchido, preenchida. Entender que um relacionamento precisa ser bom para dois lados, precisa haver troca, sabe?
Entender que aquilo que você recebe precisa, de fato, ser algo bom para você. Não dá para ficar recebendo e aceitando qualquer coisa. A gente fala aqui de oportunidades, tá? A gente tem o 9 de copas com os 5 de copas no fundo do deck. A gente tem sim, falando de relacionamentos, a gente tem sim novas oportunidades. Coisas que muitas vezes você acha que não são possíveis para a sua vida e por isso que você não está olhando para elas. Só que quando você começa a entender o seu poder e defender o que você quer, impor os seus limites, reconhecer o seu merecimento, é onde você começa a desbloquear esses 5 de copas, que é onde você está ali focado no que não deu certo ou focado em coisas que estão muito distantes, sabe? Comece a entender melhor a você. Comece a entender de fato o que você merece. Eu sou uma boa pessoa, eu me dedico no que eu faço, eu entrego, ou não. Ou eu sou uma pessoa egoísta no meu relacionamento, eu quero tudo as coisas do meu jeito demais, isso pode ser também um bloqueio, tá? Então, assim, a gente pode estar falando com dois tipos de pessoas. O 7 com o Rei de Paus, ele traz também essa questão de impor demais as suas vontades na área de relacionamentos. E relacionamento é troca. As coisas precisam ser mais fluidas, tá? Não deixe que a rigidez faça parte da sua vida de relacionamentos, porque rigidez e relacionamento não combina muito. Relacionamento, a gente está falando de fluidez, a gente está falando de água, a gente está falando de coisas que mesmo com as pedras no caminho, as coisas continuam fluindo, sabe? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Não deixe que... Duas situações aqui a gente pode estar falando. Não deixe que outras pessoas imponham demais as suas vontades e que você perca a sua essência, quem você é, para ter que ficar ali se sustentando. Ou então não, ou então você pode ser também essa pessoa que está ali querendo sempre fazer as coisas do seu jeito, ou então quando aparece uma pessoa na sua vida que essa pessoa só se for assim, 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 tá fechado, sabe? Para as oportunidades da vida. Comece a olhar mais de um modo mais amplo para a figura grande, assim, olha, tem uma frase que fala, olhe mais para... porque a frase é em inglês. Enfim, não lembro muito bem agora. Mas olhe mais para a visão geral da coisa, sabe? É isso que eu quero dizer. Olhe, deixe os detalhes na sua vida de relacionamento amoroso ou com pessoas, deixe os detalhes para um relacionamento mais... quando você entender de fato que aquela pessoa é uma pessoa que vale a pena estar na sua vida, entende? Aí sim você começa a ver os detalhes. Porque se você começa a colocar defeito desde o começo, entende que tem defeito e não entende que tem defeitos que podem ser mudados e melhorados, você acaba ficando sozinho, tá? Se a gente começa a colocar na nossa vida, obviamente, gente, que, por exemplo, tem pessoas que querem nos ver bem, mas não querem nos ver melhor que elas. Esse é um tipo de pessoa que não serve para estar na sua área de relacionamento. Porque quando você começa a crescer ou começa a expandir de alguma forma, a pessoa tenta te podar ou te privar, que aqui a gente tem isso. Mas, em relação, por exemplo, deixe as coisas... Como que eu posso explicar o que eu estou sentindo? Deixe os julgamentos exagerados ou então os critérios, por exemplo, eu quero um novo amor na minha vida. Tá, então se abra para um novo amor. Depois que você conhecer alguém, comece a conhecer mais a pessoa. Não julgue o livro pela capa. Eu acho que é muito isso. Sabe, na sua área de relacionamentos, não julgue o livro pela capa. Se permita conhecer. Se permita entender o porquê que a pessoa faz o que faz. Sabe? Se permitem... E caso aqui não tenha... Você esteja solteiro por muito tempo, comece a entender também as coisas que você tem, por exemplo, que você se julga. Por exemplo, aqui a gente pode estar falando de pessoas que estão... Por exemplo, eu estou numa vida profissional, né? Eu trabalho, meu salário é R$1.000. E eu conheci uma pessoa que ganha 10 mil.
E aí eu acabo não aceitando me relacionar com essa pessoa, impondo limites, impondo dificuldades e barreiras, porque eu sinto que eu ainda estou num nível muito inferior, sabe? Mas essa pessoa que está aqui, muitas vezes ela não está preocupada com isso. Ela está preocupada com outras coisas, entende? Então se permita mais. Não se limite, não se pode tanto, não se culpe tanto ou não julgue tanto as coisas, sabe? Por conta de crenças limitantes, você tem, aqui a gente tem uma realidade de você tem o poder de ter aquilo que você quiser, tá? Na sua vida de relacionamento. Porém, é importante você olhar para as coisas que de fato fazem sentido. Pare de ficar focando ou problematizando demais situações, porque relacionamento e amor, né, romântico, em questões românticas, a gente está falando de sentimento, a gente não está falando muito de racionalidade, entende? Então deixe as coisas fluir, tá? Pode ser aqui que você está perdendo uma grande oportunidade, muitas vezes por não se mostrar como você é. Às vezes aquela pessoa não está preocupada com a sua situação financeira. Às vezes ela não está preocupada com o status que você tem. Às vezes ela só quer uma outra pessoa que possa compartilhar a vida, que é exatamente a mesma coisa que você. E juntos vocês vão se ajudar a continuar crescendo, sabe? Então pare de se limitar e de se podar em alguns pontos. Mostre a sua verdade. O seu maior poder é ser quem você é, tá? Acredite muito nisso. Você tem o poder de manifestar muitas coisas. E essa manifestação ela vem a partir do momento que você acredita em você. Que você acredita que os seus problemas, os seus defeitos também são pontos importantes para melhoria, para ajudar o outro, para você continuar aprendendo. A gente não é perfeito, não tem como ser 100% bom o tempo inteiro, sabe? É importante também reconhecer as nossas falhas e saber quais são elas. Para que quando alguém venha julgar a gente entenda que aquilo de fato é algo nosso ou que aquilo não é algo nosso. Quando você se conhece, você tem esse poder de falar para o outro, olha, desculpa, isso é um reflexo de quem você é. Eu não sou assim. Eu posso te mostrar o contrário, mas não sei também se eu quero, sabe? Então, assim, é você entender aonde que vale a pena você colocar você na sua inteireza, você saber aonde precisa retirar o seu de campo, tá? E principalmente se permitir. Pessoal, a gente tem muita coisa legal chegando aí para vocês, tá? Muita coisa legal nesse 2025, muito equilíbrio, muita... Às vezes a gente tem encontro aqui de pessoas com mais... que têm mais recursos, que têm mais bagagem, que vão te ajudar aí na vida emocional. Então aceita isso, tá? Aceita, porque às vezes você está fazendo uma oração para Deus te dar um dinheiro, para Deus te dar um amor, e Ele vai mandar através de um caminho que você nem espera, tá? Então aceita, quando chegar alguém, não julgue o livro pela capa, tá bom? Entenda melhor a situação, às vezes não vai ser algo de imediato, vai precisar de um pouco mais de conhecimento, de equilíbrio, mas é algo sim que tem muito potencial para crescer, olhando na direção certa daquilo que se quer. Geminianos, gratidão infinita, essa foi a leitura para vocês. À medida do passar das semanas, dos meses, a gente vai aprofundando mais as energias. Isso tudo pode se modificando de acordo com as energias das ações, né, que vocês vão tomando. As nossas ações mudam, né, o nosso destino, digamos assim. Então, espero que tenha ressoado com vocês nesse momento e voltem para outras leituras e a gente vai complementando e se ajudando. Combinados assim? Gratidão infinita. Tenha um excelente 2025. De todo o meu coração, espero que voltem sempre. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha esse vídeo, assim a gente consegue aumentar essa egrégora e a gente se encontra numa próxima leitura. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.